Fala galera, bem-vindo mais uma vez ao canal Red Team Brasil. Hoje a gente vai abrir uma série de vídeos falando um pouquinho sobre a vulnerabilidade SQL Injection. Essa série de vídeos vai ser dividida e hoje a gente estará falando apenas de explorações básicas do SQL Injection, né? Então a gente tem como cenário uma máquina vulnerável a uma aplicação, né, disponibilizando um serviço web que tem uma vulnerabilidade já conhecida. Para laboratório a gente vai utilizar então a VM Metasploitable. Ela é uma VM com várias vulnerabilidades para serem exploradas como laboratório, né, e uma aplicação conhecida que é a DVWA. Então são aplicações que são desenvolvidas com fins educacionais e elas possuem diversas vulnerabilidades para que sejam treinadas. Hoje o que a gente vai estar focando então é a parte de SQL Injection. Falando um pouco sobre ferramentas que são utilizadas. Hoje a gente tem algumas ferramentas no mercado de forma gratuita, né, e algumas pagas, mas a mais conhecida hoje para a exploração da vulnerabilidade de SQL Injection é o SQL Map, mas a gente também costuma utilizar outras ferramentas, como por exemplo o JSQL e outras aí que existem. Então, para praticarmos um pouco sobre a vulnerabilidade de SQL Injection, e darmos alguns exemplos, a gente vai estar utilizando a ferramenta SQL Map. Ela é uma das ferramentas que vem por padrão no Kali Linux. Então você não precisa fazer a instalação, ela está disponível no GitHub também, mas por default ela já vem instalada no Kali Linux. Ela vai nos ajudar a explorar essa vulnerabilidade. Olhando um pouco então sobre a ferramenta, hoje a gente vai tratar apenas de uma exploração básica, né? A gente não vai entrar no mérito do tamper e de outras configurações um pouquinho mais avançadas, né? Então aqui para executar o menu de ajuda basta digitar SQLmap -HH. -H você tem um menu reduzido e -HH você tem um menu mais completo da ferramenta com todas as suas opções. Ela não é uma ferramenta muito simples de você manipular quando a gente está falando de cenários de explorações mais complexas. A gente entende que muitos vídeos no YouTube eles são disponibilizados como tudo é fácil de fazer, mas quando você cai num cenário atual dentro de um cliente, né, que você vai fazer um teste de injeção de comando, a gente vê que aquilo que consta nos vídeos publicados não é a realidade dos clientes, né? A gente vai estar tratando essa vulnerabilidade junto com o DVWA. É um cenário fictício, mas por isso a gente vai dividir esses vídeos falando de SQL Injection em básico, intermediário e avançado. Então, onde a gente estaria falando básico é ambientação mesmo, mas a gente sabe que não é um cenário que você vai encontrar. Existem poucos casos onde você vai encontrar um cenário tão fácil assim. Então, a gente vai dividir isso em vários vídeos, justamente para passar que um cenário real, ele não é apenas você teclar Enter. Então, é bem mais complexo que isso. Para auxiliar nessa exploração, a gente vai estar falando da ferramenta Burp. O Burp, eu julgo ele como um coringa para todos os testes web. Então, para quem não conhece o Burp, eu recomendo muito que vocês estejam olhando um pouco mais para ele, uma ferramenta excepcional. Ele vem por padrão também instalada no Kali, não precisa instalar nada, basicamente é clicar e aprender sobre a ferramenta. A Portswing, que é a desenvolvedora dele, dá um curso específico para ele, para você aprender a explorar as vulnerabilidades. Então assim, pessoal, deem uma olhada com carinho na ferramenta. Eu vou abrir aqui o meu Burp Suite. Primeira parte, como a gente está usando a versão Community do Burp, né, ele não deixa você salvar um projeto, então a gente tem que sempre estar com projetos temporários.
Algumas customizações posteriormente, não é o foco dessa aula, mas você pode carregar aqui. A gente vai estar utilizando a configuração default. Então o que é o Burp? Burp nada mais é do que um proxy. Então qual que é a ideia aqui? A gente tem hoje um navegador acessando um site, vamos imaginar esse site na internet, né? Então hoje a gente tem ele aqui, a gente vai configurar o nosso navegador para passar pelo proxy, né? Então vamos digitar aqui proxy, localizar as configurações do proxy no Firefox. Aqui o meu já está setado para utilizar o proxy. Mas aonde que eu vejo qual a configuração do meu proxy? Então, indo no Burp, na aba Proxy, temos Options, e aqui ele nos informa qual que é o endereço onde ele está escutando as conexões. Nesse caso, na porta 8080 de localhost. Né? Então vamos voltar aqui para o nosso navegador. Né? O meu navegador já estava configurado aqui, então basta a gente clicar em Manual Proxy, colocamos o endereço que ele nos informou lá na ferramenta Burp, e a porta também. Então, ok. Podemos fechar aqui. Se a gente atualizar, o próprio Burp já nos informa que está sendo interceptado aqui. Né? Então a gente pode ver que ele está fazendo um GET na mesma página do navegador. Vou soltar essa requisição, vou travar novamente, porque aqui a gente vai solicitar. Então vou colocar um valor qualquer, user ID 1. Vou dar um submit. Ele capturou a requisição para a gente. Então, a parte do proxy que está sendo executada aqui é basicamente para que a gente possa capturar essa requisição. Então, aqui a gente pode ver que ele está passando o ID parâmetro 1 e o submit, que é a função do botão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa requisição. Isso é muito importante para os testes de injeção de comando, que vocês tenham em mente que quando eu salvo a requisição completa e não somente a URL, eu poderia muito bem passar a URL, mas em muitos casos a exploração não é bem sucedida porque é necessário que a gente tenha alguns cookies de sessão ou cookies da aplicação informados junto. Quando a gente não passa essa requisição completa, passa apenas a URL, muitas vezes a gente vê que a exploração não é bem sucedida. Vamos copiar aqui a requisição completa. Vamos para o nosso terminal. Eu vou abrir aqui um arquivo chamado dvwa.txt. Vou colar o valor que a gente copiou lá do Burp aqui dentro. Vamos salvar o arquivo e sair. Como a gente falou, não estaremos focando nada de complexo nessa aula, né? Isso aqui é basicamente ambientação e demonstração da ferramenta. Então a gente vai iniciar aqui com SQL map "-r", solicitando que ele leia o nosso arquivo dvwa, e eu sempre gosto de colocar verbose no nível 5. Essa verbosidade ela vai de 1 a 5, então fica a critério de vocês. Ele vai mostrar no verbose level 5 todas as requisições entrando e saindo, assim como os códigos que o servidor web está nos informando. Muitos casos eu já vi também, a gente está tentando a exploração, fazendo barulho na rede, porque um teste de SQLi é barulhento, e não teve sucesso. Só que se a gente tivesse uma verbosidade da exploração durante o teste, a gente estaria vendo que estaríamos recebendo respostas do tipo 500, Internal Server Error. Então eu poderia cancelar meu ataque porque provavelmente algo aconteceu errado nesse momento. Então, para esse cenário, a gente vai usar a ferramenta no modo mais cru possível, sem nenhum foco em ficar abaixo do radar, né? Aqui é focando basicamente em demonstrar um teste de injeção de comando e uma ferramenta utilizada para esse fim. Esse é o maior cenário que vocês vão ver em outros vídeos na internet. E a gente reforça, não é o cenário que você encontra nos clientes. Não é o cenário que você encontra num programa de bug bounty. Né? Então, ou num cliente web mesmo que você está com um contrato ali, que você formalmente tem autorização para fazer esse teste.
mas o foco aqui é a gente conhecer a ferramenta, dar esse overview para vocês estarem iniciando os testes. Eu vou startar o meu SQL Map, né? Então ele já fez alguns testes, a parte da verbosidade que eu comentei com vocês. Então aqui a gente viu que assim que eu cliquei para executar, ele já gerou algumas interações. Eu chamo atenção para vocês sobre o que eu comentei sobre a verbosidade do ataque, né? Então, se a gente não tivesse setado lá a verbosidade nível 5, a gente estaria vendo apenas esse nível info. Em alguns casos de verbosidade, info e o payload. E no nível 5, a gente está vendo a requisição completa saindo e ela vindo. Então, assim, qual que é a requisição que o meu SQL Map fez para a aplicação? Então, aqui a gente está vendo a requisição completa. E o que a aplicação devolveu para ele? A gente tem aqui traffic in, né, o código da resposta, que é uma coisa que eu gosto muito de estar vendo. E aqui está falando, né, olha, é um servidor Apache, o PHP 1.5. A gente tem algumas informações aqui. E aqui ele está falando, olha, eu testei o parâmetro ID e quando eu estava testando, eu vi que o seu back-end, a tua base de dados, é MySQL. Você quer sair dos testes para outras bases de dados específicas? Então, poxa, se eu já sei que a minha base de dados é MySQL, não há necessidade, por exemplo, de eu testar se ela é um Oracle. Eu já tive uma confirmação. Então, aqui a gente vai dar um não para que ele não teste outras bases, que ele foque apenas em MySQL. Vamos apenas incrementar level e risk para que ele faça outros testes dentro da caixinha, né, de ser uma base de dados MySQL. Eu vou dar um Y. Ele vai executar os outros testes. A gente pode ver aqui aí os códigos 200 sendo recebidos. Quantas requisições ele fez, a gente também tem a estatística, e olha lá, a gente tem aqui, ele parou novamente. Então vamos ver o que ele está falando para a gente. Olha, o parâmetro ID ele é vulnerável, você quer testar os outros, né, caso eles existam. Então, poxa, se eu sei que a minha base de dados é MySQL e que o parâmetro ID já é vulnerável, eu não preciso testar outros parâmetros, né, da nossa URL. Eu posso simplesmente falar, não, eu não quero, que é o que a gente vai fazer aqui, e é focar no parâmetro ID. Uma coisa que a gente precisa também dizer minimamente para o SQL Map, que foi um equívoco meu, é que a gente precisa o quê? Olha, se você conseguir explorar, que ele já falou que consegue explorar, a gente vai por a opção "-dbs", que é o quê? Caso você consiga explorar, eu quero que você traga para mim as bases de dados contidas naquele serviço. Como a gente já tem um cache da exploração, ele é suficientemente inteligente para saber que eu não preciso retestar todos os itens que eu fiz. Eu não preciso refazer 173 requisições. O SQL Map ele já sabe os pontos de injeção. Vamos ver se a gente consegue ver aqui, ó. Aqui, ó. Então, aquela requisição, ele está falando para a gente, olha, o parâmetro get, ele é vulnerável a Boolean Based Blind, Error Based, Time Based Blind, Union Query. Então a gente sabe, ele já sabe isso, ele mantém uma base local que vai alimentar ele dizendo, olha, caso você venha testar novamente, eu já sei quais são os parâmetros que você vai utilizar e quais são os tipos de injeção, né, os payloads que eu posso usar para fazer a exploração novamente. Então aqui a gente vai novamente executar a exploração, mas agora a gente vai estar solicitando as bases de dados. Como ele já tem a exploração em cache, como eu comentei, a gente pode ver que ele fez apenas 3 requisições. Em 3 requisições, aí ele já sabia qual que é o caminho específico para mim ter acesso àquelas bases de dados. E aqui a gente pode ver então o acesso às bases de dados disponíveis naquele servidor. Então legal, a gente está dentro do servidor.
Então o que eu faço a partir de agora? Poxa, eu quero ver os dados dessas tabelas, desses bancos de dados. O que eu tenho dentro do meu banco de dados, né? Então aqui a gente vai especificar um banco de dados. Para que a gente faça isso, a opção é "-d" maiúsculo. Então a gente tira a opção DBS, "-dbs", que é liste os bancos para mim, e vamos setar um banco manualmente, né? DVWA, que é o nosso primeiro banco aqui e é da aplicação que a gente está fazendo. Então legal, eu já tenho aqui que o meu banco que eu quero é o DVWA. Então eu vou falar para ele, agora eu quero que você liste para mim as tables. Então quais as tabelas que existem dentro desse banco? Então a gente tem aqui um retorno que dentro da base DVWA existem 2 tabelas. Pô, legal, eu achei muito interessante a tabela Users. E como eu vou ver o que tem na tabela Users? Eu vou setar a tabela com a opção "-t" maiúsculo, Users, e vou perguntar para ele, olha, quais as colunas dessa tabela? Opa, então aqui a gente já tem que dentro do banco, né, da base de dados DVWA, da tabela Users, a gente tem 6 colunas. Opa, então agora a gente já está muito próximo de alcançar o dado. Então como que eu faço isso? Agora eu quero o quê? Eu quero ler os dados, né? Então eu quero as colunas user, vírgula, password. Então agora a gente já setou um banco, uma tabela, as colunas que eu quero, e eu quero que ele traga para mim. Então a gente fala para ele "-dump". Eu quero que você faça o dump dessa informação que eu estou setando aqui para mostrar. Vamos executar. Ele está perguntando aqui se a gente quer armazenar esses hashes temporariamente para fazer uma quebra posterior com outra ferramenta. Eu vou falar que não. A gente pode setar que sim, né? Caso a gente queira, por exemplo, executar uma ferramenta John the Reaper, o Hashcat para quebra de senhas offline, né? Mas nesse caso eu vou falar que não. E ele está perguntando se a gente quer quebrar via ataque de dicionário esses hashes que ele encontrou. Para a nossa aula eu vou colocar que não, né? Mas você pode sim, a partir daqui, já efetuar um ataque tentando quebrar as senhas. Então, voilá, a gente chega aqui nessa etapa do vídeo, onde a gente fez uma exploração, né? Conhecemos um portalzinho, que é o DVWA, é uma exploração muito simples. A gente conheceu o SQL Map rapidamente, a gente fez a exploração, caminhou por algumas opções do SQL Map, não são opções avançadas, né? São uma exploração muito básica. Isso aqui é o que muito se vende na internet como a verdade sobre um SQL Injection, e não é o que é encontrado em cenários reais. Então, para você que está querendo aprender um pouco mais sobre segurança da informação, esses ataques webs, o ataque de injeção de comando ele é muito perigoso. Em plataformas Windows, a gente já obteve êxito em cair dentro do sistema operacional por uma falha de SQL Injection, né? Então é muito perigoso, o pessoal tem que tomar muito cuidado, implantar SSDLC durante o desenvolvimento dessas aplicações, para que a gente não chegue a esse ponto de ter acesso a informações de usuários, por exemplo, ou agora com a entrada da LGPD, acesso de informações pessoais que os usuários estão imputando dentro da aplicação. Aqui o que a gente tem então é uma tabelinha com os usuários da aplicação e os hashes de senha, né? Então aqui a gente tem os hashes de senha dos usuários. Vamos fazer aqui, não estava previsto, mas vamos dar uma olhadinha na internet aqui. MD5 Crack. Vamos ver se a gente tem aqui alguma informação. Crackstation, vamos entrar aqui, online password. Deixa eu ver aqui o nosso banco está executando, deixa eu desligar. Então vamos jogar o nosso hash aqui.
Eu não sou um robô. Motocicletas, verificamos, crack hash. Olha só, a gente tem então uma exploração bem sucedida em uma aplicação web, né? Eu não preciso estar presencial. A gente chegou ao dado que é o usuário, admin, né? O usuário com maior privilégio na aplicação, e a senha era uma senha fraca, que jogando em alguns sites de internet, né? Nesse caso é uma senha que é um hash de senha que está em MD5, e o resultado quando a gente testa esse hash é que a senha é password. Então assim, a gente está vendo uma senha fraca que também iria refletir no ataque. Caso fosse uma senha muito complexa, talvez a exploração do SQL Injection não desse tantos privilégios como a gente pode ver aqui, que agora a gente tem um usuário e uma senha para também logar na aplicação. Então essa foi uma explicação bem básica do que a gente tem sobre SQL Injection. Os próximos vídeos, dentro do tempo possível, a gente vai estar lançando com algumas informações complementares, né, que vão ajudar vocês a entender um pouquinho sobre a diferença de um vídeo de internet como esse, né, uma explicação muito básica, e um cenário real de um cliente onde a gente estaria testando uma aplicação. Então agradeço aí a visualização de vocês. Então, por favor, deem aí o seu like e compartilhem esse vídeo, que é muito importante para ajudar o canal. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Valeu, galera!